Amigos do programa Tocando Oculto, novamente eu aqui, Fred João, com vocês, trazendo hoje como convidado especial o nosso querido José Alves. Seja bem-vindo, José. Valeu. Saudações, Fred. Saudações à Cris e aos apreciadores das nossas lives. Isso mesmo. Hoje a gente também está por aqui, então, no canal da Cris, né, no Cron TV. A gente já pede para vocês deixarem o seu like e comentarem o seu vídeo, aqui no vídeo. Também repassarem o que acharem importante. É sempre legal a gente poder deixar esse recado logo de cara, porque as pessoas já se antenam nisso e já fazem essas devidas ações aí. Postarem, repostarem, curtirem e comentarem sempre, ok? Bom, Zé, a gente está com um tema tão legal aqui, que é o tema sobre os mundos intraterrenos. A gente falou sobre uma abordagem de mundos intraterrenos na visão da teosofia. E hoje eu queria ver qual é a visão que você traz para a gente aqui a respeito disso, porque o tema é um tema bacana, é um tema que diz os mundos internos e os abismos das possibilidades infinitas. Olha que tema legal, muito bacana, muito inspirador. Exatamente, porque assim, eu baseio a minha definição desse mistério fundamentada nas minhas experiências pessoais de atavismos, né? Atavismo é regresso à origem remota. Então você tem um nível de atavismo humano e atavismo pré-humano. E eu trabalho com os dois, né? Para entender isso melhor, nós vamos aqui meio que fazer uma breve explanação do mapeamento das paisagens sagradas e das mitologias sobre planos interiores, como essas tradições orientais que você descreveu, né? E eu aproveito para resgatar alguns conceitos antigos da tradição mágica que atualmente são pouco comentados ou mesmo utilizados pelos magos modernos, né? Então, eu começo com dois conceitos. O primeiro é o conceito da egrégora seca, e o segundo é o da egrégora úmida, tá? O conceito da egrégora seca, ele se baseia numa ideia que nos tempos modernos é conhecido como psicometria, tá? Onde a pessoa com capacidades visionárias efetivas, ela consegue captar a gravação de informações que ficaram gravadas num objeto, numa foto, né? E o conceito ocultista sobre isso ele é mais antigo ainda, tá? Então, o conceito de egrégora seca, ele se baseia em obter informações de documentos, fotos, objetos, monumentos antigos, entendeu? Aonde o mago, o vidente com suas capacidades visionárias despertas, ele consegue resgatar toda uma informação, que pode-se dizer de uma história paralela, né? De um domínio de dimensão secreta e paralela. A própria história oculta que está gravada nesses documentos, nessas fotos, nesses objetos. Esse é o conceito de egrégora seca. A egrégora úmida, ela se baseia nos abismos emocionais e espirituais, os atavismos do próprio mago ou do próprio feiticeiro, onde ele resgata... É bem mais intensa, né? Ele pode, inclusive, combinar as duas coisas. Ele vai combinar as duas coisas, tá? Porque isso é uma coisa muito antiga, tá? Só que com o desenvolvimento da tecnologia, por exemplo, o ser humano também dominou a fotografia. Mas antes da fotografia, ele tinha o domínio do desenho, desde épocas pré-históricas, o domínio que vem desde as pinturas rupestres e tal, até na arte. Até a arte, né? Que passa pela Idade Antiga, pela Era Clássica, pela Idade Média, pela Renascença, Idade Moderna, até os dias de hoje, né? Então, a fotografia, a imagem, mesmo as imagens de vídeos de hoje, também entram no domínio dessa tecnologia supra-humana. Então, a egrégora úmida, ela se baseia
naquilo que, na linguagem gnóstica, é conhecido como anamneses, que é a recordação de si. Recordação de si. O conceito de anamneses, ele também está intrinsecamente ligado ao conceito da magia ocidental nórdica, conhecida como Minnesanger. Minnesanger, que é a consciência do sangue. Então, na magia, o sangue, ele é um fluido flamejante. Ele é líquido, mas na verdade ele é um fogo líquido flamejante, que une o mundo dos vivos ao mundo dos mortos, né? Acaba unindo também o conhecido ao desconhecido, o mundo das formas ao domínio da não forma, do inominável, tá? Deixa eu só beber um pouquinho de água. Tá bom. Tinha uma série na TV que falava disso, né? O cara pegava o objeto e ele já se transportava naquele objeto da origem Sim, dele, o que acontecia com ele. Tinha até um outro também que chamava Medium, que era parecido eu, com esse que eu estou falando. Você esse lembra desse filme? vagamente eu lembro. Mas assim, esse é um dos instrumentais da magia como um todo, tá? Então, eu parto de uma perspectiva fundamentada no caos, na feitiçaria antiga. Então, a minha abordagem ela é distinta dessas escolas esotéricas, como a teosofia, a eubiose, a antroposofia, Rosa Cruz, que mais? Maçonaria, enfim, as escolas ocultas Gnose. mais. A gnose depende da leitura. Depende da leitura. Mas assim, eu saio fora das leituras formais, da leitura formal. Por exemplo, eu não me fundamento nas estruturas cósmicas. Eu me fundamento no caos, naquilo que é antes da criação e que está para além da criação, né? Então, aqui eu vou fazer uma recapitulação breve sobre Uhum. esse mapeamento dessa paisagem sagrada que remete a esses reinos ocultos, interiores, né? Então, Ok. nós temos a teoria da Terra Oca, tá? Uhum. Ela surgiu precisamente nos Estados Unidos em 1818, a partir de uma carta de John Cleves Symes, capitão de infantaria de Ohio, enviadas a cientistas e diretores de universidades, onde dizia poder provar sua afirmação de que a Terra era oca. Em 1870, a teoria foi ampliada por outro americano, Cyrus Reed Teach, que dizia que além de a Terra ser oca, nós habitávamos o seu interior, aonde haveria um sol interior e os polos da Terra seriam abertos, o polo sul e o polo norte, permitindo uma entrada da concavidade para uma convexidade desse mundo interior. Em 1906, William Reed publicou Fantasma dos Polos, onde se baseou nas explorações das regiões árticas para afirmar que existem aberturas nas extremidades do planeta e que no seu interior existem grandes continentes, rios, montanhas e vida animal e vegetal. Portanto, que, por, que provavelmente haveria uma civilização desconhecida da população da superfície. Ou seja, postulando que provavelmente haveria uma civilização desconhecida da população da superfície. Acredita-se que essa ideia estranha de um planeta oco com uma convexa civilização superior em seu centro tem origem em mitos muito mais antigos que falam de civilizações subterrâneas, de deuses e heróis míticos que descem às profundezas da Terra, obtendo sua iniciação. Esta teoria foi desenvolvida no final da Primeira Guerra Mundial pelo americano Marshall B. Gardner e pelo alemão Bender. O nazismo se apoderou desses conceitos e teorias e os levou às últimas consequências, aplicando uma visão mágica e iniciática sobre o tema. Então, o que se depura dessas estruturas tem uma origem nos mitos de Agartha e Shambhala. Então, Agartha é vista como uma cidadela
ou Império Subterrâneo, conhecido nas tradições da região do Tibete. Segundo a sabedoria oculta, pode-se chegar a Agartha através de entradas secretas existentes em todos os continentes. Haveria uma rede labiríntica, né, de túneis e alinhamentos ligando a esse centro secreto. Este reino oculto é tido como muito antigo e, às vezes, como tendo sido fundado por seres de outro planeta que teriam chegado à Terra em épocas remotas, ou ainda como tendo servido de refúgio para os sobreviventes de uma catástrofe no planeta, no caso, os habitantes da antiga Hiperbórea e da Atlântida. Agartha é entendida como a grande universidade iniciática da Ásia. Seu chefe governante supremo é chamado de Rei do Medo, ou Rei do Mundo, dominando a criação através de seus reis sacerdotes. Segundo o general alemão Karl Haushofer, criador da geopolítica alemã do Terceiro Reich, Agartha é um polo de meditação estático, onde você obtém o fundamento do mistério do vazio. Enquanto que Shambhala é um polo de onipotência aterradora, comandando a criação e a aniquilação de mundos. É o polo da onipotência e do poder. Alguns relatos afirmam que Shambhala localizava-se, na verdade, no Mar Asiático, onde era conhecida como Ilha Branca, a versão oriental da Thule ocidental hiperbórea, e não no Tibete, onde geralmente se diz estar localizada. A Raça Futura, livro do escritor inglês Bauer Lytton, publicado em 1871, fala de seres, os Vrilya, com psiquismo supra-humano, mais evoluídos que a espécie humana, habitando cavernas no centro da Terra. Este livro foi adotado como um grimório de iniciação pela Sociedade Vril, uma ordem tântrica ocidental. A Sociedade Vril opera a transmutação da raça ariana na raça sobre-humana hiperbórea. Os membros da Sociedade Vril possuem poderes obscuros e conhecimentos secretos, com a capacidade para se transformarem no além do homem. O Vril é uma energia imensa, muito além da existência humana. Segundo Haushofer, aquele que se torna senhor do Vril torna-se senhor de si próprio, dos outros e do mundo. Então, essa palavra foi muito conhecida e muito dita no Terceiro Reich, né? O Vril era o tempo todo comentado por eles, trabalhado por eles, né? Porque assim, pegando essa deixa que você deu, por exemplo, é comum você ver por parte de autores da teosofia afirmarem que o nazismo, como sistema mágico, né, deturpou elementos da teosofia, deturpou eles, como se eles tivessem criado uma versão em termos aberrantes, em termos de distorção, certo? Não só a teosofia, outras escolas também, a eubiose, né, a antroposofia e tudo mais. E eu discordo desse posicionamento, me reportando ao fundamento da magia, tá? Os nazistas, no caso, eles não estavam aplicando fundamentos baseados nessas escolas de conhecimento. Eles estavam usando estruturas muito mais arcaicas, né? Ou seja, eles estavam aplicando a linguagem de poder da magia propriamente dita. Isso aqui eu estou falando de uma perspectiva amoral, tá? Não estou nem defendendo e nem condenando o nazismo, tá? Eu estou aqui numa perspectiva amoral. Só estou explicando que não houve deturpação. Não houve deturpação por quê? Porque a magia, ela exige dois fundamentos para ser efetiva: a originalidade e a singularidade. A magia, ela existe antes das morais humanas, as quais se baseiam a maior parte dessas sociedades secretas. Entende? Então, os nazistas, as ordens secretas ligadas ao nazismo, os magos que eram ligados ao movimento nacional-socialista e tal, eles não estavam baseados nos fundamentos postulados,
fosse pela teosofia ou por essas escolas análogas, né? Eles estavam usando a linguagem de poder para alterar o mundo à sua imagem e semelhança, que é o que todos os magos fazem, sem nenhum tipo de pudor, né? Mesmo os autoafirmados magos brancos, eles fazem a mesma coisa. Eles estão impondo a vontade deles. Eles estão escrevendo a história, tá? Uhum. Então eu parto, por isso que eu estou falando, eu parto de uma perspectiva caótica, né? Eu não parto de uma perspectiva baseada das estruturas cósmicas da ordem, né? Da ordem, como é que é, que estão submetidas a esse limite, né? Eu opero a magia a partir da conjuração do vazio, do abismo e do inominável. Então eu vejo a exploração desses planos internos como um abismo de possibilidades e potencialidades infinitas. A dominação, a capacitação e a dominação disso vai depender da magnitude de poder do mago ou do feiticeiro que está operando. No caso de uma entidade supra-humana mesmo, né? Porque na medida em que você está além do abismo entre o ser e o não ser, você é um supra-humano. E você não está submetido à arbitrariedade das polaridades do bem e do mal. Você está sobre eles, tá? Então assim, eu parto dessa perspectiva. Eu faço uma leitura totalmente distinta seja da teosofia e dessas escolas, né? Eu opero, inclusive, uma ressignificação desses conceitos, não me submetendo às estruturas morais impostas, mas dominando elas, transcendendo elas e me colocando sobre elas, entende? É essa que é a diferença básica da minha fundamentação em relação a essas escolas distintas, né? Uhum. Aqui também não existe nenhuma depreciação em relação aos seguidores desses sistemas. Eu só estou pontuando as diferenças e o porquê delas, tá? Pode fazer suas perguntas, Fred. Bom, então, Zé, a gente tem essas diferenças na teosofia dizendo dos níveis conscienciais, dos níveis vibracionais, né? Onde Uhum, o Shambhala é considerado o nível espiritual, depois a gente tem a Agartha como o nível atômico, o uhum. Duarte subatômico e Badagas etérico. Você vê da mesma forma esses níveis conscienciais? E a outra pergunta é, quando alguém fica desperto, chega a ser iniciado pelo duplo e se encontra desperto, ele tem algum tipo de iniciação direta num desses mundos? Ou como é que se dá esse processo? Depende, porque assim, existe o caminho da pomba, a tradição da pomba, e existe a tradição da serpente. A tradição da pomba, ela tá fundamentada nesses conceitos cósmicos, tá? Fraternidade branca, é, essa estruturação aí. Eu não adoto essa estruturação. Eu vou pela tradição da serpente. Então a pomba, ela expressa o mistério cósmico, a serpente expressa o vazio, o caos e as trevas, certo? Então as estruturas são outras. Eu mesmo me reporto ao Duat, porque eu trabalho com a antiga magia egípcia, feitiçaria egípcia, né? Porém, eu trabalho a antiga feitiçaria egípcia, magia egípcia, no fundamento dos mistérios de Sete, da antiga serpente, né? Eu não vou por uma fundamentação osiriana, embora eu domine também esses mistérios, certo? Então, a estruturação ela é distinta. No meu caso, e no caso dessa tradição que eu estou explicando aqui, que é a tradição da serpente, ela se fundamenta como é que se diz, nos mistérios do abismo, do vazio, das sombras, das trevas e do caos. Então, nesse sentido, vamos supor, quando o iniciado nesse sistema, ele desperta,
dependendo da magnitude de poder dele, ele vai dominar tudo, ele vai dominar o mistério da criação inteira. Ele não vai ficar à mercê desses sistemas de crença, inclusive dos sistemas de crença dessas sociedades secretas. Então, aí vou ter que recapitular algumas coisas que eu já falei anteriormente em outros vídeos mais antigos, tá? Isso é uma definição minha, é uma definição de Senectus Serpens, da velha serpente. Você pode, você pode alcançar o despertar por duas vias, de duas maneiras distintas. Na via luminosa, você vai unir o mistério da luz e das trevas na luz. Na luz. Então, aquele que desperta nos mistérios da luz, usualmente ele vai encarar o mistério das trevas como uma coisa pejorativa, a ser descartada do seu ser, a ser, como é que se diz, depurada, purificada, né? E dentro de uma concepção distinta, aonde a luz vai ser o fundamento da consecução suprema dessa iniciação, certo? Na outra via, que é a via sinistra, a chamada via da mão esquerda, essa que eu acabei de descrever é a chamada via da mão direita. Na via da mão esquerda, o adepto ele vai atravessar o abismo, unindo luz e trevas nas trevas, aonde o fundamento dele é as trevas, o vazio, o caos. E a luz, ela é uma espécie de véu emanativo, que está submetida à vontade dele, né? Ele não vê a luz de maneira pejorativa, mas ele vê ela como um véu pelo qual ele se oculta. Ele oculta a glória secreta do inominável, do vazio, das trevas, né? Sem nenhuma conotação também pejorativa. Não há conotação pejorativa aqui, né? Nesse caso aqui, não há uma projeção de sombras não balanceadas, não conquistadas e não transcendidas sobre a polaridade oposta a nós. Não há isso. Na verdade, há o domínio absoluto, né, sobre essas dualidades, na qual o fundamento, o caos é o próprio fundamento. Então, existe essa distinção. Essa explicação sou eu que trago à tona, tá, para ficar claro, porque isso não está escrito em nenhum livro também. Isso é para deixar as questões, a distinção mais clara, Evidente, entendeu? mais evidente. Então, exatamente. Então, como se diz, o domínio, o fundamento desse mistério de transcendência, de despertar, ele vai depender da magnitude de poder do adepto em questão, né? Ele vai atingir como é que se diz, essa iluminação dentro dos seus próprios limites, por assim dizer. Ou, dependendo da magnitude de onipotência que ele atingir, ele pode ir mais além dos limites, né? Ir mais além dos limites concebíveis impostos pelo próprio universo, que é o que eu, por exemplo, trabalho. Eu trabalho indo além dos limites permissíveis. Então, os planos internos, os mundos internos, para mim, ele possui aquele conceito que pode ser expressado, inclusive, pela mitologia nórdica, né? Na mitologia nórdica nós temos o conceito do Ginnungagap, que é traduzido como voragem do abismo, né? Ou o incrível vazio, o incrível abismo, né? Então ele não tem limites, é o ilimitado para dentro, tanto quanto existe o ilimitado para fora, entendeu? Entendi. Na tradição egípcia, porque assim, eu me reporto à tradição egípcia original, não arrancando o conceito da tradição egípcia e colocando ela dentro de uma percepção, digamos, moderna de magia. Então, você tem o Duat, tem realmente o Duat, que é ele pode ser entendido também como o submundo, que é um mundo interior também desprovido de limites, de fronteiras, tá? Ele também tem um labirinto terrificante, que o morto autoglorificado, que busca a autoglorificação, o estado do autogerado, ele vai ter que atravessar para provar sua autojustificação.
Então, existe um mapeamento disso no livro Egípcio dos Mortos, tá? No livro Egípcio dos Mortos, no livro dos sarcófagos e nos textos das pirâmides, tá? E você vai chegar ao Amente. A capital do Amente é Sekhem, que significa poder. Esse poder, na magia egípcia, é o poder de dobrar, reger e dominar. Então, se você detém o poder de Sekhem, você é obrigado a ser um Maankeru. Maankeru é o senhor da voz, aquele que domina a palavra secreta nas trevas. E ele tem o poder da nominação sobre a criação. Ele atinge o inominável e ele é capaz de nominar a criação e o incriado, de acordo com sua própria vontade. Ele não fica à mercê de nenhum sistema de crença. Por isso que é uma magia do caos propriamente dita. Então, você conquistando o Sekhem, você vai ter acesso a duas regiões secretas, que é o Sekhet-Anru e o Sekhet-Hotep. O Sekhet-Hotep é o horizonte, é o fundamento do vazio, do inominável. E o Sekhet-Anru é o campo de possibilidades e potencialidades infinitas. Ou seja, se o adepto consegue atingir a glória secreta do vazio e atingir o abismo de possibilidades e potencialidades infinitas, ele cria o seu próprio paraíso, inclusive. Ele não está restrito a absolutamente nada, entende? Então é com esse tipo de fundamento que eu trabalho, tá? Bom, pessoal, a gente não podia esquecer de a gente poder levar um pouco de contribuição para que o Zé possa ter estímulos aqui e trazer mais conteúdo para a gente. Então, aqui está o contato do Zé, para quem puder. Ficou, então, definido esse número, né, Zé? Vai aparecer como Marilena. Então, quem puder, ajude o Zé a trazer mais consciência para a gente através do Pix, que você contribui como puder. Tá bom, gente? Obrigado. E vamos continuar, Zé. Sim, mais uma vez a velha serpente se manifestou. Et senectus serpens incarnatus est, et set factus est. A velha serpente encarnou e Sete se fez. Ad meiorum senectus serpens gloria. A maior glória da velha serpente. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu.